Olá, meu amigo e minha amiga, que bom que estamos aqui de volta para a nossa segunda aula do webinário Assessoria Expertise, onde você está aprendendo a faturar R$ 5.000 mensais, no mínimo, prestando serviços de assessoria documentalista, do zero para uma carreira de sucesso, sem investimento, sem estrutura e sem sair de casa. Meu nome é Elan Cardoso, para aqueles que não me conhecem, para aqueles que não puderam assistir a primeira aula deste webinário. Inclusive, ela está imperdível, tá? Se você ainda não pôde assistir por algum motivo, se você está chegando agora, ela já está disponível em nosso canal para que você assista e não pule etapas deste aprendizado. Essa primeira aula é basilar, é importante para o seu percurso formativo. Não deixe de localizá-la no canal e assisti-la quantas vezes você precisar assistir, tá bom? Ela será importante para você e algumas coisas da primeira aula nós vamos aprofundar nesta segunda aula. Então, como eu ia dizendo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Elan Cardoso e eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória para vocês brevemente. Eu sou consultor ambiental, mestrando em mudanças climáticas, sócio proprietário, fundador do Grupo Sanar Ambiental, uma empresa do ramo de consultoria ambiental. Atua em diversas frentes da área ambiental. Atua com projetos ambientais, licenciamentos, regularizações, outorgas, mineração, empreendimentos do tipo de loteamento, obras, serviços, construções, indústrias, resíduos sólidos, efluentes industriais, efluentes domésticos, enfim, uma série de serviços na área ambiental. E eu atuo nesse grupo, eu fundei em 2008 e desde lá atuo pelo grupo Sanar Serviços Ambientais. Chamamos de Grupo Sanar Ambiental. Mas a minha história, ela começou um pouco antes, em 2004. E eu, como já falei na primeira aula, eu iniciei justamente pela assessoria documentalista. Sim, foi essa carreira que me lançou no mercado de trabalho, que me fez o profissional que eu sou hoje. Essa carreira me ajudou a construir uma carta de clientes, a ampliar o escopo de atuação, adquirir experiência profissional e ir consolidando a minha trajetória profissional até onde eu cheguei hoje. E lá se vão quase 20 anos de experiência profissional atuando junto aos mais diversos órgãos da administração pública. Até hoje está focado somente na área ambiental e mesmo assim ainda me vê trabalhando, atuando junto a órgãos diversos por questões de oportunidade ou de interveniência nos processos de licenciamento ambiental. Mas eu comecei e o que me deu experiência e know-how e reconhecimento profissional e autonomia financeira foi a carreira de assessoria documentalista. Então, 20 anos de carreira de assessoria documentalista, inúmeros órgãos públicos. Eu acumulei mais de 1.000 procedimentos administrativos junto aos mais diversos órgãos da administração pública. E essa experiência, eu trago comigo, né? Ela foi de suma importância para a minha construção profissional, para ser o profissional que eu sou hoje. E hoje, depois de uma carreira consolidada, de ter conquistado a minha autonomia financeira, a minha liberdade também para viajar, para estar mais próximo da minha família, eu resolvi ajudar as pessoas e decidi estudar essa carreira, esses 1.000 procedimentos ou mais de 1.000 procedimentos administrativos, esses diversos órgãos da administração pública, cada qual com a sua especificidade, com o seu modus operandi, né, com a sua forma estrutural, com o seu organograma. Eu decidi estudar tudo isso
ver os meus erros, os acertos, as correções de rumo, as práticas que não foram adequadas, as práticas mais adequadas, as tendências do mercado atual, ou seja, analisar os erros, os acertos, os redirecionamentos de carreira e compilar e consolidar toda essa expertise, toda essa experiência profissional em um método. Sim, eu criei um método para a carreira do profissional, assessor documentalista, um método de sucesso para ajudar pessoas como você a trilharem uma carreira e conquistarem a sua autonomia financeira no mercado, na prestação de serviços de assessoria documentalista. Criei esse método para te ajudar. Compilei toda a expertise de 20 anos de carreira e toda a experiência adquirida junto a diversos órgãos da administração pública para sistematizar o conhecimento e entregar para pessoas que querem ter uma oportunidade, para pessoas que querem desbravar um horizonte profissional cheio de oportunidades, como é o da carreira de assessoria documentalista. E você é essa pessoa que está aqui e recebendo todo esse ensinamento, recebendo todas essas dicas para se tornar um profissional de excelência nesse mercado potencial do assessor documentalista. Tá bom? Então, nós estamos falando aqui neste webinário, já na segunda aula, dessa grande oportunidade de construir uma carreira de sucesso do zero, apenas com o ensino médio, e atingir 5K no mínimo, prestando os serviços de assessoria documentalista, sem investimento, sem sair de casa e sem estrutura. E isso, o Assessoria Expertise vai ajudar você a percorrer esse caminho, essa trajetória. O Assessoria Expertise vai lhe ajudar e eu também estarei aqui para lhe assessorar no que você precisar. O Assessoria Expertise foi feito para você e vai te ajudar nessa sua jornada. Eu não tive essa oportunidade no início da minha carreira, meu amigo e minha amiga. Eu não tive um método para orientar a minha trajetória profissional e nem um mentor ou consultor para me ajudar nos primeiros passos nessa minha carreira. Eu tive que desbravar um horizonte desconhecido, completamente desconhecido. Não tinha conhecimentos acerca dos procedimentos e da legislação, nem sequer do modo operacional dos órgãos em que eu iria atuar. Eu desbravei um caminho desconhecido, eu abri picadas, eu construí a minha trilha, eu pavimentei a minha trajetória. E o Assessoria Expertise é fruto de toda essa experiência, organizado de forma sistemática e didática para ensinar e ajudar você a nortear essa sua trajetória. Lá em 2004, quando eu iniciei, eu atuei junto a órgãos como o IBAMA, como o INCRA, como a Polícia Federal, como a Anvisa, como as vigilâncias sanitárias, os conselhos de classe, como o Conselho de Farmácia, como o Conselho de Química, de Engenharia e Arquitetura, à época, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto ao Serviço de Patrimônio da União, SPU, junto a diversos órgãos da administração pública e fui adquirindo experiência com essas tratativas, com esses procedimentos administrativos junto a esses órgãos. Então, a carreira de sucesso que eu construí apenas com o ensino médio que eu tinha à época, sem investimento algum, só com dívida, comecei a minha carreira sem poder investir um centavo nesse novo ramo de prestação de serviços. E não tinha também estrutura, apenas utilizei o computador e uma boa internet e um telefone para contato. Se eu conseguir, você pode. Ainda mais, se eu conseguir sem orientação, você, com a orientação, com o método Assessoria Expertise, vai trilhar essa carreira, vai desbravar esse caminho e vai obter os melhores resultados possíveis, vai performar com alto desempenho nessa trajetória profissional. Portanto, estamos falando aqui de atingir 5K no mínimo prestando serviço de assessoria documentalista. É uma excelente
oportunidade, eu estou falando de piso, eu estou falando de mínimo. Sempre gosto de ressaltar, porque o teto está aberto, o teto está furado, meus amigos. O teto é você quem vai escalar. O teto depende do seu comprometimento, do seu foco. O teto depende, sabe de quê? Aprendizado, conhecimento, domínio e aplicação sistemática do método assessoria expertise, que é um método de sucesso, é um método eficiente. O método funciona. Se conhecer, dominar e aplicar sistematicamente na sua carreira ao longo da sua trajetória profissional, o sucesso é garantido, porque é o suco do sucesso concentrado que foi extraído de uma experiência de 20 anos de atuação na carreira de assessoria documentalista e junto a diversos órgãos da administração pública, mais de 1.000 procedimentos analisados, estudados, aprimorados, para que você trilhasse um caminho com o mais alto desempenho possível e atingindo os melhores resultados na sua carreira. Este conteúdo, volto a dizer, está dividido em 3 aulas que estão aqui neste canal para facilitar o aprendizado, para não ficar cansativo, né, maçante, aquele ensino muito longo. Ele está dividido em 3 aulas de aproximadamente 60 minutos e colocadas aqui, disponibilizadas, serão disponibilizadas. A primeira já está, essa segunda daqui a pouco vai estar disponibilizada neste canal, e a terceira, após ser ministrada, também estará disponibilizada neste canal para que você faça uso, veja, reveja, no melhor horário para você que tem pouco tempo para os seus estudos, que precisa apertar, que precisa se esforçar e dormir um pouco mais tarde ou acordar um pouco mais cedo, estudar em dias de folga ou de feriado, ou sábado, domingo, não é? Você que tem um tempo curto, a vida corrida, mas precisa dar uma guinada na sua carreira, precisa dar um salto e conquistar a sua autonomia financeira, essas aulas vão estar disponíveis neste canal para você acessar e trilhar o seu percurso formativo, tá? Facilita a interação, porque tem chat, você pode colocar as suas dúvidas, as suas perguntas aqui, vai facultar o acesso de todos aqueles que estiverem interessados, tá bom? Então, eu também quero colocar aqui as minhas redes sociais. Aqui você tem o Instagram, o canal do YouTube e o Facebook. Então, você pode me seguir lá nessas redes, no Facebook, no Insta. Você se inscreva no canal, curta, se você gostar, curta este conteúdo, compartilhe este conteúdo com aquele amigo, aquela amiga que você acha importante compartilhar, que você entende que vai acrescentar algo, que vai dar uma dica, uma orientação, que pode ser um divisor de águas, um motivador para que ele ou ela dê também um salto profissional, dê um salto na sua carreira. Compartilhe esse conteúdo, dissemine conhecimento, convide as pessoas para cá, para esse canal, para assistir essas aulas. Ainda dá tempo, temos um ensino preparado especialmente para que você aproveite e dê um salto na sua carreira, mas é preciso começar com um aprendizado. Isso. Primeiro você tem que sentar para aprender, tem que se dispor a aprender. Esteja com o seu bloquinho de notas para fazer as suas anotações, esteja com a sua aguinha ao seu lado, sente de forma adequada para participar atentamente dessa segunda aula do nosso webinário Assessoria Expertise. Nós já estamos na segunda aula e você não pode perder. Se você perdeu a primeira aula, eu volto a te recomendar. Assista, porque é importante, é um alicerce, é um tijolinho nesse seu alicerce profissional. Não fique de fora, não perca essa aula que está muito, muito, muito interessante e foi feita especialmente para você. E vamos andar, vamos prosseguir, vamos imergir no conhecimento do Assessoria Expertise, esse método eficiente para a sua carreira de assessor documentalista. Vamos lá? Vamos juntos? Então,
Segunda aula do nosso webinário Assessoria Expertise. Está preparado? Está animado? Está disposto ao aprendizado? Muita esperança, muita expectativa, muita garra, muita força para dar essa virada na sua vida profissional? Beleza, então vamos juntos. Bom, o tema desta segunda aula do nosso webinário Assessoria Expertise é o seguinte: quais são as características mais importantes para se tornar um profissional de sucesso na assessoria documentalista e alcançar a sua autonomia financeira? Ok? Quais são as características mais importantes para se tornar um profissional da assessoria documentalista e alcançar a sua autonomia financeira? Primeira dica: atualização contínua e busca de oportunidades. É importantíssima essa atualização contínua e a busca de oportunidades. Diria até que são coisas intimamente relacionadas, que uma leva à outra. Ou melhor, que a busca de atualização contínua vai te abrir automaticamente a novas oportunidades nessa profissão, nesse mercado de trabalho. Então, meus alunos, o profissional da assessoria documentalista, ele precisa dessa atualização contínua e busca de oportunidades, porque ele é o profissional contratado pelo seu cliente para tramitar na burocracia estatal. Ele é o profissional que vai atuar junto aos órgãos públicos no seu dia a dia para poder romper, para poder simplificar, destrinchar essa burocracia estatal. Então, ele é o profissional que precisa estar a par, precisa estar inteirado, precisa ter domínio dos procedimentos, dos processos, da legislação pertinente às áreas de atuação e até mesmo do funcionamento dos órgãos que ele vai obter os documentos, a quem ele é acionado, a quem ele é solicitado a entrar com os processos, a impetrar os devidos requerimentos, né? Efetuar as aberturas de processo, petições, cadastros, atualizações de cadastros, licenças, certificados, lida com uma série de documentos e processos ou processos e procedimentos administrativos no seu dia a dia. E, portanto, é o profissional que sabe lidar com eles, que tem o pleno domínio de todos esses procedimentos e legislações pertinentes. E como alcançar esse domínio se não tiver buscando, se atualizando, se aprofundando em todas essas tratativas junto aos órgãos da administração pública? Como obter esse conhecimento e de forma atualizada, sem estar diariamente acessando as páginas dos órgãos de atuação para saber das novidades, para saber das alterações, das atualizações, das mudanças de plataforma, da necessidade de solicitar mais um documento, da necessidade de atualizar o procedimento, de documentos que já não são mais necessários, que já não são mais exigidos, e procedimentos que vão ser dispensados por parte do requerente, porque já não são mais úteis aquele procedimento administrativo junto ao órgão. Então, o assessor documentalista precisa estar em busca de atualização contínua. E, através dela, as oportunidades vão surgir. Porque todo e qualquer procedimento, documento, autorização, todos esses que eu citei anteriormente, eles vão estar, eu já falei isso até na primeira aula, eles estarão obrigatoriamente estabelecidos em lei. Não há procedimento, não há documento a ser concedido por parte do órgão público que não esteja
estabelecido por lei, definido por lei própria, por lei específica, por lei maior, legislação federal, legislação estadual, legislação municipal, lei, decreto, e depois o seu procedimento pré-determinado numa lei menor, numa portaria, numa norma administrativa, operacional, numa instrução técnica. Vai ter também o checklist, vai ter um manual para usuários daquele sistema, se é um sistema de peticionamento eletrônico. Todo sistema de peticionamento eletrônico vai ter um manual do usuário, que vai lhe ensinar os diversos procedimentos, os diversos serviços oferecidos naquela plataforma. Então, o assessor documentalista tem que estar a par disso. E as oportunidades vão surgindo através dessa atualização. O dia a dia do órgão vai te ensinar a ser um profissional atualizado, mas você nunca mais deixa de estudar, nunca mais vai deixar de acessar as páginas dos órgãos de atuação. Se você trabalha junto ao IBAMA, ao INEA, ao SPU, ao Ministério da Agricultura, à Anvisa, todo dia, não deixe de fazer. Todo dia, acesse a página do órgão que você atua, porque pode ter novidades lá. E você tem que ser sempre o primeiro a saber. O assessor documentalista, para avançar na sua carreira, tem que ser aquele que recebe por primeiro a informação. Aquele que é procurado justamente porque obtém sempre as informações atualizadas e de qualidade. Porque este processo da administração pública, os procedimentos da administração pública, a governança digital, os sistemas de gestão implantados, eles são dinâmicos, porque a nossa vida é dinâmica. Tudo acontece, né, com dinamicidade. O mundo digital, então, ele está num processo acelerado de aperfeiçoamento, de atualização. Então, esqueça se você é uma pessoa que não vai acessar as páginas, que não vai buscar atualização, esqueça, porque você não vai progredir na sua carreira. Você precisa buscar atualização profissional, precisa estar acessando constantemente as páginas dos órgãos de atuação. Vou dar aqui 2 exemplos que eu considero importantíssimos. O próprio processo eletrônico, né? O próprio sistema de peticionamento eletrônico, as plataformas digitais de peticionamento, de abertura de processo, no protocolo digital. Hoje você pode elaborar documentos e apensar, anexar fotos, colocar informações, descritivos e compilar um documento para instruir um processo. Este documento vai ser anexado como documento de instrução naquela petição eletrônica. Hoje você já não precisa preencher documentos de forma manual, reconhecer firma em cartórios, autenticar cópias, não é? Tudo isso mudou, tudo isso é feito hoje na maioria dos órgãos de forma eletrônica. Assinaturas digitais, autenticações eletrônicas, e você já não precisa mais ir até o balcão daquele órgão de atuação para protocolizar o seu processo, aguardar o atendimento, a fila, e sofrer com o tempo de atendimento e retornar para a sua casa. Você de sua casa faz a petição. Eu frisei também muito bem isso naquela nossa primeira aula. Então, gravem bem isso. Os documentos, os procedimentos, quaisquer que sejam eles, estarão fixados em lei específica e terão a sua etapa, o seu passo a passo, o seu checklist determinado também, pré-definido em leis menores ou procedimentos menores para se obter aquele documento fixado em lei. O sujeito tem direito, falei isso na primeira aula, o sujeito tem direito ou tem uma obrigação de obter aquele documento para realizar determinada tarefa, para usufruir de algum direito seu,
mas ele só terá este documento que ele tem direito ou que ele é sujeito, né, pela sua atividade ou por uma atividade que ele quer desenvolver de forma pontual, ele só terá direito de obter do órgão público, o órgão público só o concederá mediante o passo a passo que está determinado por lei, mediante uma série de procedimentos administrativos que resultam num processo, num requerimento que vai tramitar naquele órgão e precisa estar redondinho, precisa estar devidamente instruído para que o órgão, após a análise necessária, conceda aquele documento. Então, o assessor documentalista precisa se atualizar constantemente com esses procedimentos, com essa legislação pertinente para que ele esteja avançando sempre na sua carreira e alcançando as oportunidades. Oportunidades esta, como, por exemplo, eu citei aqui o sistema de peticionamento eletrônico. Aquele que viu o sistema manual, de forma analógica, preenchido cartorialmente, autenticadas as cópias, reconhecimento de firma e cartório, processo debaixo do braço para protocolar no órgão público, hoje vive uma realidade completamente diferente com os sistemas de peticionamento eletrônico, onde se pode peticionar de sua própria casa, onde se pode peticionar para qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar do território nacional, fazendo serviços e faturando com uma estrutura mínima. Tá? Então, isso é oportunidade de trabalho, um avanço da plataforma, da governança digital que facilitou o trabalho do assessor documentalista. Dificultou para uns que não acompanharam essa evolução, que têm dificuldade em lidar no mundo digital e que têm medo de ter o seu processo indeferido, de ter o seu pedido negado junto ao órgão ou de cometer alguma barberagem por falta de conhecimento na instrução do seu processo e não conseguir chegar ao atendimento de sua demanda específica. Portanto, contrata o assessor documentalista, que é um profissional bem treinado, que tem expertise nos processos digitais, no sistema de peticionamento eletrônico, e este profissional, por sua vez, pode trabalhar de maneira mais fácil, com um menor tempo de serviço, entregando aquele documento e satisfazendo a demanda do seu cliente com o menor tempo de serviço, com o menor custo, porque não vai ter deslocamento, não vai gastar combustível e tempo, vai gastar o menor tempo possível e o menor custo também possível para entregar com facilidade, com maior facilidade aquele serviço para o seu cliente. É uma grande oportunidade. Uma outra oportunidade também é o DOF, é o documento de origem florestal. O DOF é um sistema, mas esse sistema nem sempre se chamou DOF. Eu vou falar posteriormente, um pouco mais à frente agora, na sequência, eu vou explicar que o DOF ele se chamava ATPF, Autorização para Transporte de Produtos Florestais, mas hoje se chama DOF. E agora, atualmente, nós temos o DOF mais rastreabilidade. Então, duas oportunidades claras de evolução, de aperfeiçoamento de mundo digital, sistemas de governança digital. Aquilo que era físico, que era analógico, que era executado de forma cartorial, datilografado, preenchido à mão e protocolado presencialmente, hoje é feito em forma de protocolo digital, de sistema de peticionamento totalmente eletrônico. Inclusive, a própria produção dos documentos de instrução do processo são executadas no site, na plataforma, conforme o padrão fornecido no próprio sistema, para você inserir dados, anexar fotos, anexar informações, memoriais descritivos e o que for preciso dentro da própria plataforma do sistema eletrônico. Eu vou trazer aqui a tela do sistema de peticionamento
eletrônico aqui, ó, SEI, Sistema Eletrônico de Informações, esse é o sistema federal, Sistema Eletrônico Federal de Informações. E os estados também possuem as suas plataformas. A União tem a sua plataforma e os estados também, elas já conversam entre si, talvez futuramente possam estar totalmente integradas ou operarem em um único sistema, mas é fato que a União e os estados da federação, maior parte deles já possuem os seus sistemas eletrônicos de informação, com protocolos digitais, e tudo isso que eu falei aqui anteriormente, você encontra nesse ambiente do sistema eletrônico de informações. Existem protocolos digitais, sistemas de peticionamento e uma gama de serviços, quase todos os serviços ou todos os serviços. Tem órgãos que já estão 100% digitais. Tem órgãos que você já não pisa mais, você já não precisa mais pisar no balcão, você já não precisa ir até eles para peticionar. Eu cito aqui dois, que são órgãos que você já não faz mais nada fisicamente. A Agência Nacional de Mineração. Os sistemas, todos os serviços são disponibilizados de forma eletrônica. Serviço de Patrimônio da União. Todos os serviços disponibilizados de forma eletrônica, você já não precisa mais. Você trabalha sem ir até o órgão. Você peticiona da sua casa de campo, do seu trabalho, da sua residência, hotel, em viagem. Você peticiona com o computador e uma internet. Então, oportunidade de trabalho. Sistemas eletrônicos de peticionamento que já estão implantados nos estados, na maioria deles, e na União. Sistema no governo federal, o do federal, ele é gerenciado pelo Ministério da Economia. E tem agora os municípios, futuramente também terão os seus sistemas eletrônicos de peticionamento. Alguns já possuem, mas o município tem aquelas dificuldades que todos nós sabemos, financeiras, a maioria depende de transferência de recurso dos estados e da União, então tem um delay aí, tem um atraso, demora um pouco essa implantação do governo digital nos municípios da federação. Mas todos vão chegar lá. O futuro é esse, é o sistema de peticionamento eletrônico. Aqui também nós temos o DOF Rastreabilidade, ou DOF+, é a plataforma atual do documento de origem florestal. O DOF é o documento de origem florestal que acompanha o produto desde a sua origem até a sua destinação final. Por exemplo, quem trabalha com madeira, uma madeireira, ou quem trabalha com carvão, para toda a carga comercializada que será transportada ao seu cliente, precisa estar acompanhada de uma guia chamada DOF, Documento de Origem Florestal. Mas, como eu disse para vocês anteriormente, esse documento de origem florestal que autoriza o transporte dessa madeira se chamava lá atrás, no meu início de carreira em 2004, se chamava ATPF, Autorização para Transporte de Produtos Florestais, e era uma guia carbonada, era um bloco com talvez 20 guias, talvez com 4 vias carbonadas, que eu, com uma procuração dos meus clientes, carvão, madeira, ia até a superintendência do IBAMA, aqui no meu estado, do Rio de Janeiro, e adquiria um bloco de ATPF, no qual, ao retornar, entregava ao meu cliente, que a cada carga tinha que datilografar ou preencher manualmente com os dados do cliente, com os dados da venda, descrição do produto, que iria acompanhar, que iria junto com o veículo, né? O motorista tinha o documento do veículo, entre outros documentos necessários ao transporte. O motorista tinha que portar essa guia, porque se passassem alguma barreira, alguma fiscalização, barreiras fiscais, seria pedido esta guia
para comprovar a origem dessa madeira, né? A origem desse produto florestal nativo seria comprovada com a ATPF. E esse sistema evoluiu, deixou de ser analógico, deixou de ser cartorial para ser totalmente eletrônico. E passou, já em 2006, a plataforma DOF, em um documento gerado pelo sistema dentro do Cadastro Técnico Federal, onde a empresa cadastrada e com o seu pátio devidamente homologado pode gerar ainda, porque esses sistemas ainda funcionam concomitantemente, o sistema DOF antigo, que o IBAMA chama de DOF legado, e agora o DOF+, que foi instituído no final do ano passado, em dezembro, DOF+, rastreabilidade com aperfeiçoamento, né? Principalmente no quesito rastreabilidade, desde a origem até o seu destino, com possibilidade de cruzamento de informações entre IBAMA, Receita Federal, alfândega, envolvendo, né, essas operações de exportação da madeira. Elas estão muito mais rigorosas, com uma possibilidade muito maior de fiscalização, de acompanhamento, de monitoramento, rastreamento, né, como o nome já diz, com QR Code e tudo mais. Então, o sistema foi levado a um aperfeiçoamento, isso foi no final do ano passado. Foi oportunidade para mim. Por exemplo, eu vou aqui também contar para vocês que o grupo Sanar Ambiental, ele também presta esse serviço junto ao IBAMA, o Cadastro Técnico Federal, ao DOF, diversos clientes do ramo de madeiras, de carvão, de produtos de origem florestal sujeitos ao DOF. E o Grupo Sanar Ambiental, isso é um serviço bem pequeno, é cadastro, homologar pátio no órgão ambiental do Estado, aqui no Estado do Rio é o INEA, e serviços assim de 400, 500 reais para homologar, para cadastrar o DOF+, e homologar o pátio da empresa. Então, serviços pequenos serviços que nós chamamos porque tem baixa complexidade. Mas o Grupo Sanar Ambiental faturou no mês passado, para vocês terem uma ideia, com essa mudança, com essa nova plataforma e a necessidade das empresas migrarem ou também homologarem os seus pátios no DOF+, o Grupo Sanar Ambiental faturou em torno de 15 mil reais prestando serviço junto ao IBAMA e ao INEA para o cadastramento e a homologação nesse novo sistema DOF+, nesta nova plataforma. Então, é uma oportunidade que o Grupo Sanar Ambiental está aproveitando porque está atualizado nos serviços, está acompanhando a evolução dos serviços e pôde faturar em um mês, somente no mês passado, em torno de 15 mil, com um único item junto ao IBAMA e ao INEA, neste quesito evolução, nova plataforma DOF+, rastreabilidade. Entenderam o que é oportunidade? Evolução, eu costumo dizer que evolução é oportunidade. E o assessor documentalista, ele deve estar preparado para tudo isso. Isso é do seu dia a dia. E se ele estiver preparado, ele vai aproveitar essa oportunidade, essa grande janela que se abre vez ou outra com a evolução dos sistemas digitais. Então anota aí, evolução é oportunidade. Evolução pode ser barreira para alguns. O usuário final, o seu potencial cliente, pode ter dificuldades e para isso ele vai procurar um assessor documentalista, alguém que é treinado e tem o conhecimento atualizado, que tem expertise nos órgãos da administração pública e domina bem os sistemas eletrônicos de peticionamento, tendência do mundo digital, tendência da revolução 4.0. Então, é isso que eu quero falar para você e preparar você para ganhar dinheiro, para faturar com estrutura mínima. Você já percebeu, você deve estar percebendo
que não requer estrutura, requer conhecimento, requer expertise. E a estrutura é sempre mínima. Você consegue ganhar dinheiro com mínima estrutura e sem investimento e sem sair de sua casa. Tá bom? Então, vamos andar com o nosso aprendizado. Pegue aí a dica de número 2 para a gente avançar. Comprometimento com a qualidade e a informação, com a qualidade da informação. Comprometimento com a qualidade da informação. Falei muito já aqui sobre informação. Informação é uma ferramenta de trabalho, é um insumo de trabalho do assessor documentalista. Um dos insumos de trabalho do assessor documentalista é a informação. A informação é primordial para ele. Ele vive da informação, ele vende informação de qualidade. Da informação de qualidade depende o sucesso da carreira do assessor documentalista. O assessor documentalista é aquele que bebe a água direto na fonte. Ele sabe onde é a fonte e vai beber a água direto de lá. Entendem o que é isso? Eu gosto até de utilizar uma imagem que demonstra bem isso, né? Eu gosto de dizer isso e entendo que isso é primordial. O assessor documentalista não depende da pessoa que está do outro lado do balcão. Ele vai na fonte beber a água, ele sempre tem informação direto da fonte. Ou seja, ele conhece a legislação que deu origem àquele documento, que instituiu aquele documento, o qual ele está requerendo no órgão público. Ele conhece as leis menores, as infralegais, que estabeleceram os procedimentos, o passo a passo, o checklist do órgão. Ele conhece bem a vida e o funcionamento, a estrutura, o organograma do órgão. Ele sabe como aquele órgão opera, ele sabe as tendências daquele órgão, ele sabe até a cabeça, como é a cabeça do analista que vai analisar o seu processo. Então, ele bebeu água da fonte, a água pura, a água cristalina. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que eu sempre gosto de apresentar nas aulas. Não sei se vocês já estão podendo ver aí. Aí, ó. É isso. Esse é o assessor documentalista indo direto na fonte beber água. Olha a imagem que vocês estão vendo. Água pura, cristalina e em abundância. Não é um acesso limitado ao humor do servidor público ou da clareza que aquele servidor tem, do entendimento, da compreensão que ele tem acerca da lei e dos procedimentos. O assessor documentalista já foi buscar, pode dialogar com ele, pode tirar uma dúvida ou outra, né? Pode até corrigir algum procedimento, alguma interpretação que não está muito correta da sua parte, pode também corrigir da parte do servidor quando este quiser ou estiver lhe prestando uma informação que esteja confrontando, né, que não esteja na mesma linha daquilo que ele estudou, daquele que ele apreendeu da lei, de tudo que ele leu. Então, esse é o profissional da assessoria documentalista. Ele tem comprometimento com a informação de qualidade. Amigos e amigas, ele sabe que uma informação equivocada, que uma informação truncada, vai comprometer toda a sua prestação de serviço. Ele sabe que o seu trabalho depende inteiramente da informação limpa, cristalina, da informação fidedigna. Ele sabe que se interpretar errado ou receber informação equivocada, vai significar para ele, na sua prestação de serviço, retrabalho muitas vezes, gastos desnecessários, um maior custo na sua prestação de serviço e um maior tempo para entrega, um maior tempo de tramitação do seu processo no órgão, que vai lhe gerar também aumento de despesa. Pode gerar também, consequentemente, insatisfação dos seus clientes.
Se você demora muito, se o seu processo tramita durante muito tempo no órgão, você vai ter também que acompanhá-lo durante muito tempo. Isso vai demandar telefonemas, talvez viagens ao órgão, reuniões técnicas para discutir o andamento do processo, atendimento a exigências, 1, 2, 3 vezes. Isso não é bom. Isso não é bom para o andamento do trabalho, isso não é bom para a sua carreira, para o seu reconhecimento profissional, para a sua imagem junto ao seu cliente ou junto ao órgão de atuação. Então, informação de qualidade sempre, compromisso com a qualidade da informação sempre, porque pode comprometer a qualidade da sua prestação de serviço. Então, informação segura e precisa é instrumento de trabalho, insumo, chame como queira chamar, ferramenta, insumo de trabalho, é importantíssimo, é vital para a carreira de assessoria documentalista e você tem que pegar essa dica aí. Informação é ferramenta de trabalho para a carreira do assessor documentalista. Vamos para a dica de número 3. Anote aí e vamos avançar. Organização e gestão do tempo. Tudo que o assessor documentalista faz, todo e qualquer procedimento administrativo, a instrução do processo administrativo se dá no tempo. No tempo. Desde a fase de preparação, de instrução do processo, com a elaboração dos documentos, com a coleta, com a elaboração dos documentos necessários para a instrução do processo, passando pela instrução, né? Aí é pela protocolização desse processo, aí o tempo de trâmite desse processo no órgão, o qual você deve acompanhar, estar atendendo a eventuais exigências do órgão, né? Notificações com prazos que você precisa atender, e para atender você precisa conversar com o seu cliente, às vezes tirar uma dúvida no órgão de atuação e conversar, tratar com o seu cliente e obter aqueles documentos ou informações que precisam ser fornecidas ao órgão para complementar aquela instrução do processo ou para subsidiar a análise do servidor público que está cuidando do seu processo ali, o analista que vai dar parecer, que vai dar o ok para o seu superior emitir aquele documento. Então, tem todo esse tempo de instrução e o tempo de acompanhamento de processo, onde podem ocorrer notificações e atendimento de exigências, onde podem ocorrer solicitação de vistas, reuniões técnicas. Então, juntadas de documentos automaticamente ocorrerão para o caso de atendimento às notificações. Então, tudo isso vai acontecer no tempo e tudo isso vai demandar tempo, até mesmo no pós-emissão. Assim que você obter aquele documento que você vai entregar ao seu cliente com todas as orientações e recomendações e muitas vezes atentando, fazendo as observações necessárias. Alguns documentos, autorizações e licenças possuem condições de validade e você precisa alertar o seu cliente sobre cada uma delas, porque o descumprimento delas pode gerar a perda dessa licença, pode gerar a cassação dessa licença e dessa autorização. Então, você precisa fazer os alertas, né? Você precisa orientá-lo da melhor forma, mas você precisa também monitorar o prazo de validade dessas licenças e autorizações. A maioria dos documentos, eles são concedidos com prazo e você precisa colocar o pedido de renovação tempestivamente. Então, você precisa monitorar o prazo de validade do documento que você obteve junto àquele órgão. Então, amigo e amiga, tudo se dá no tempo, e o tempo é importantíssimo para o assessor documentalista, é outro insumo de trabalho, é outra ferramenta que ele deve gerir muito bem se quiser ter sucesso nessa carreira
de assessoria documentalista é o tempo. Uma gestão eficiente do tempo para jamais, jamais, em hipótese alguma, anote bem isso, em hipótese alguma, perder prazos, faltar ou atrasar reuniões, compromissos agendados, audiências no órgão público ou com os seus clientes, jamais perder um prazo de processo para que você não corra o risco de ter o seu processo indeferido. Seria lamentável, seria lastimável, seria comprometer a sua autoridade, a qualidade dos seus serviços e, consequentemente, a sua carreira profissional. Não perca prazo, não tenha um processo indeferido. E tudo isso se dá no tempo, tudo isso tem relação direta com o tempo. Os documentos emanados, os documentos de notificação para atendimento de exigências junto aos órgãos, eles têm prazos e os prazos têm que ser rigorosamente cumpridos. Uma perda de prazo vai sujeitar o seu cliente a autuações da possibilidade de indeferimento do seu pedido. Então, evite transtornos para si e para o seu cliente, transtornos desnecessários, e faça uma boa gestão do tempo, uma gestão eficiente do tempo, tá bom? Isso foi rapidamente só para você ter uma noção do quanto é importante uma gestão eficiente do tempo e o quanto ela pode influenciar na prestação de serviços e comprometer a reputação profissional do assessor documentalista. Tá ok? Então, vamos para a quarta dica. Quarta dica, comunicação rápida e eficaz. Comunicação rápida e eficaz, meus amigos, é importantíssimo para a carreira de assessoria documentalista, porque o assessor documentalista, como eu falo sempre, ele faz essa intermediação. Ele é um comunicador por natureza na sua profissão. É o que ele faz a todo momento no seu dia a dia. Se comunicar com o órgão de atuação, se comunicar com o seu cliente, com o usuário dos serviços, com aquele para o qual você está prestando o serviço, aquele que é o seu contratante. Você vai estar se comunicando para destrinchar, para simplificar, facilitar os procedimentos, para dar maior celeridade na instrução do processo administrativo junto àquele órgão público. Então, no decorrer de toda a prestação de serviço, há que se desenvolver uma comunicação bem fluida, bem eficaz com o seu cliente e com o órgão público, a fim de intermediar da melhor maneira possível esse processo. Tá? Então, por ser esse canal entre o órgão público e o cliente, o profissional da assessoria documentalista precisa primar por uma comunicação bem fluida, veloz, simples, eficiente e eficaz. Entretanto, contudo, sem deixar de ser técnica e institucional. A sua comunicação precisa ser técnica. Ela precisa ser técnica e institucional. Ou seja, ela precisa ser formalizada de maneira clara e objetiva, entretanto, pelas vias, pelos canais oficiais. Ela precisa estar acessível ao seu cliente pelos canais oficiais. Então, para esta tarefa, você vai contar com a tecnologia, você vai contar com o uso adequado da tecnologia em seu favor. Evidentemente que você deve possuir e-mail e telefone de contato, mas você pode também e deve contar com softwares e aplicativos, demais aplicativos que possam facilitar o seu diálogo com o seu cliente e a sua comunicação com o seu órgão de atuação. Por exemplo, solicitar audiências de processo junto aos órgãos públicos. Solicita e participa delas de forma remota através de aplicativos que são facultados, que são disponibilizados hoje na rede social, na rede
na rede mundial de computadores. Na web, você tem diversos aplicativos, eu costumo citar aqui Anydesk, StreamYard, tem o Zoom, tem vários outros que você pode, uns mais famosos, outros menos famosos, que você pode fazer uso. Aplicativos grátis, tá? Que você pode instalar versões grátis ou versões de teste para você rodar e resolver os seus problemas. Você pode atender um cliente e resolver um problema para ele no cadastro dele, no Cadastro Técnico Federal, por exemplo. Você pode corrigir um erro, uma falha de procedimento dele, fazendo um acesso remoto, acessando o cadastro dele da sua casa. Ele pode estar em Brasília e você no Rio de Janeiro. Você no Rio de Janeiro e ele no Sul. Ou em qualquer lugar do seu estado. Você pode atender os seus clientes de forma remota. Acessa, ensina ele, faça o passo a passo com ele sem sair de casa. Então você pode fazer diversos atendimentos no mesmo dia em diversos estados do Brasil ou em diversos municípios de seu estado. Ou seja, comunicação de forma rápida e segura, como exige o mundo digital. E como poderá fazer um profissional bem treinado com as ferramentas digitais. Isso volto a dizer, oportunidade para o assessor documentalista. Uma oportunidade para vencer a burocracia pública e faturar com ela. Faturar com ela. É disso que nós estamos falando aqui. Oportunidades. Eu quero resumir essa aula, que já está chegando ao final, como eu faço sempre, resumindo os principais pontos. Então é hora de você pegar, ficar atento aí, pegar o seu bloco de notas. Se ainda não fez as anotações, pontue agora comigo as principais dicas, né, que nós fornecemos nessa aula de hoje. Nós falamos sobre as características mais importantes para se tornar um profissional da assessoria documentalista e conquistar a sua autonomia financeira. Quais foram as dicas que nós demos hoje? Nós demos uma dica importante, que ele precisa estar buscando continuamente a atualização e o conhecimento. Então, busca e atualização contínua do conhecimento. Esse profissional tem que estar fazendo isso. Não há como progredir nesta carreira de assessoria documentalista sem a busca e atualização contínua do conhecimento. Ele precisa estar comprometido com a qualidade da informação. É um profissional que prima pela qualidade da informação, está focado, está comprometido com a busca dela. É um profissional que sabe gerir bem o seu tempo, porque sabe que tudo se dá no tempo e o tempo é fundamental para não perder prazo, para entregar documentos, uma prestação de serviço com celeridade, com rapidez, para alcançar a plena satisfação de seus clientes e evitar transtornos para si e para os seus clientes. Ele precisa estar fazendo a todo momento, e isso é no seu dia a dia. Disso depende a sua prestação de serviço também, que é a comunicação rápida e eficaz, comunicação fluida, uma comunicação fácil, uma comunicação clara e objetiva, mas pelas vias institucionais. Ela tem que ser técnica e institucional, além de clara, de ser fácil e objetivo, porque você vai estar decodificando, você vai estar traduzindo procedimentos muitas vezes complexos, que você vai estar simplificando na linguagem do seu cliente, sem, contudo, deixar de ser técnica e institucional, ou seja, acessível pelos canais institucionais. Então, você viu também nesta segunda aula que é perfeitamente possível se iniciar na carreira de assessoria documentalista. Eu costumo dizer, eu costumo repetir, gosto muito daquela frase, eu nem sei o autor dela, eu não consegui encontrar na internet o autor dela, mas ela diz o seguinte: pensar no futuro é agir no agora.
você já viu que é possível e você sabe que o primeiro passo, que você sabe que a jornada, a caminhada, a trajetória se inicia com o primeiro passo. Então, você que está pensando no seu futuro, a oportunidade é essa para você dar o passo e se lançar na carreira de assessoria documentalista. Jogar o seu chapéu do outro lado do muro e desbravar um horizonte novo, mas, porém, com um altíssimo potencial de sucesso e acompanhado, orientado por um método que é fruto de uma experiência profissional de 20 anos de assessoria documentalista junto a diversos órgãos da administração pública. Então, você pode, é possível para você, é acessível a você, não requer estrutura, não requer investimento, não precisa sair de casa e basta ter o ensino médio completo. Você pode, eu tenho um método e posso lhe ajudar nisso. Estou colocando aqui novamente as nossas redes sociais, repetindo, já estamos chegando ao final de nossa aula. Se inscreva no canal, se gostou desse conteúdo, curta, compartilhe esse conteúdo com os amigos, nos acompanhe pelas redes sociais, ative o sininho para estar recebendo notificação sobre os nossos eventos. Nós estamos chegando ao final deste webinário Assessoria Expertise. Eu estou ensinando para você em um tempo limitado, mas estou tentando passar o máximo de conteúdo possível para lhe ajudar a atingir uma carreira de sucesso, chegar numa carreira de sucesso e faturar R$ 5.000 mensais prestando bons serviços de assessoria documentalista. Uma carreira do zero e sem investimento, sem estrutura e sem sair de sua casa, tá bom? Então eu quero te agradecer por ter chegado ao final dessa aula, meu guerreiro, minha guerreira, está se esforçando para trilhar essa carreira, está se esforçando para aproveitar essa oportunidade da carreira de assessoria documentalista, que é uma carreira potencial nesse mundo digital, nesse mundo da revolução 4.0, mas vai ser compensador para você. Tá bom? Então eu quero te agradecer, quero reiterar o pedido para você colocar as suas dúvidas, as suas perguntas, os questionamentos, o conteúdo, proposta de conteúdo, coloque tudo no chat que nós vamos dialogar com você, nós vamos responder a todos no chat. Perguntas, dúvidas, propostas de conteúdo que você gostaria que nós ensinássemos nas próximas aulas ou nas aulas seguintes, nos próximos webinários ou lives que nós vamos fazer. Coloque aqui as suas dicas ou as suas propostas de conteúdo que nós vamos avaliar dentro dessa área da carreira de assessoria documentalista. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas e vamos produzir conteúdos especiais para você, para lhes ajudar no seu processo formativo rumo a uma carreira de sucesso, tá bom? Então, é importante também que você trave aí na sua agenda a nossa última aula do webinário Assessoria Expertise. Terceira e última aula está simplesmente sensacional. Nessa terceira aula, eu vou ensinar para você coisas valiosíssimas. Nós vamos imergir ainda mais. Vamos atingir o pré-sal. Vamos lá? Vamos mergulhar ainda mais no conhecimento, nessa carreira maravilhosa, nessa carreira que tem um potencial enorme nesse mercado de trabalho. Deixa eu tirar aqui as redes sociais. Então, como eu disse, será uma aula muito interessante. Eu costumo chamar essa aula, meus amigos e minhas amigas, de o aulão, de o filé. Essa aula é o filé para você e você vai aproveitá-la intensamente. Você vai ver que você vai querer sair trabalhando ao final dessa aula, você vai querer sair praticando a assessoria documentalista. Você vai sair um foguete, você vai sair motivado dessa aula e acreditando que é perfeitamente capaz
se iniciar nessa carreira de assessoria documentalista desde já, após essa última aula, tá? Então, é o aulão, é o filé, eu vou mostrar detalhadamente as excelentes oportunidades que existem no mercado atual para essa carreira de assessoria documentalista e como você pode aproveitá-las desde já, ao final dessa terceira aula, e você vai ficar satisfeitíssimo. Eu te garanto que você vai se surpreender com as excelentes oportunidades que existem e quão numerosas elas são. O mercado é muito maior do que você pode imaginar e eu vou te dizer por quê e de forma detalhada. Será uma surpresa e você não pode perder essa aula de jeito algum. Então, amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos novamente para a terceira aula deste webinário Assessoria e Expertise. Muito obrigado e até lá!